Bom dia, bom dia, bom dia, boa madrugada. A paz do Senhor Jesus, meus inscritos, queridos inscritos. Tô vendo que tá entrando bastante gente aqui no meu canal e eu tô feliz com isso, né? Quero agradecer a cada um dos que estão entrando e desses que ainda estão segurando nas minhas mãos, que ainda não desistiram de mim. Eu tava até refletindo agora há pouco, irmãos. Eu tava lendo aqui a Bíblia e refletindo nisso. Eu disse, os meus inscritos aqui do meu canal, ainda que não sejam muitos, mas o pouco que tem, eles mostram a fidelidade de Deus para comigo, sabe? Assim eu vejo o amor de Deus na minha vida, que muitas vezes quando eu tô bem fraquinha, quase parando, Deus não desiste de mim. Assim Ele tem usado meus inscritos, sabe? Não desistem, estão ali, vez outra comenta ainda, mesmo depois de muito tempo sem eu estar postando nada, né? O último vídeo que eu postei foi da virada de ano. E eu quero agradecer, quero passar aqui para estar agradecendo a cada novo inscrito, aos que ainda permanecem comigo. Vou estar tentando, né, voltar aos pouquinhos aqui, entrando nos canais mais antigos, nesses novos que estão chegando também, para me inscrever também no de vocês e estar visitando, assistindo, compartilhando, né, contribuindo com o canal de vocês também. E agradeço desde já. E senti falta, irmãos, de trazer uma palavrinha aqui para nós, né? Uma palavra do Senhor. Que esse é o intuito do meu canal. Eu também não queria fazer de qualquer jeito, de qualquer forma. Quando eu não estava me sentindo tão preparada, estava me sentindo um pouquinho desanimada. Então eu achava melhor não tentar, como disse, tentar ajudar outros se eu também estava um pouquinho fraca, né? Então, esse eu vou me fortalecer primeiro, né? Para voltar a trazer mensagens. Porque o mundo tá aí, cada hora a gente vê mais e mais escândalos, né? Toda hora escândalo gospel, pastor brigando com outro pastor, discussão de missionária contra missionária, cantor com cantora, né? Aquela coisa assim, músico discutindo. E Satanás fazendo a festa com escândalos, com brigas, né? Então, eu acho que a gente tem que aproveitar, em vez de estar contendendo, disputando, brigando quem prega mais, quem prega melhor, que já basta isso dentro dos templos, né? Agora vem para redes sociais também. E eu estou me sentindo na obrigação de aquela chama do Espírito Santo mesmo vem trazer minha palavra, que muitos estão com sede, muitos estão com fome. E esses ali estão esquecendo, ninguém está aí para as almas, querem saber de disputar microfone, disputar cadeira nas igrejas, disputar posição em rede social, em mídia. E o Senhor não quer isso, né, irmãos? É tanto que meus vídeos, por enquanto, eu não sei nem editar. Faço o meu videozinho caseiro mesmo assim, não sei nem mexer ainda com edição, em colocar frases, qual é o capítulo que eu vou ler. Mas para frente eu vou tentar melhorar um pouquinho nisso. Mas por enquanto meus vídeos são caseiros, porque meu intuito não é ter seguidores apenas, não é ter inscritos apenas, é ter almas para o reino do Senhor. É ver pessoas compreendendo a palavra de Deus. É cantar e saber que aquele louvor tocou aquela alma. Aquela pessoa sentiu o quê? Arrependimento, sentiu culpa dos seus erros, dos seus pecados, que pretende abandonar a vida errônea para tentar viver uma nova vida em Cristo, abandonar o velho eu. Então é para isso que o Senhor me chamou. Hoje muito me espanta quando eu aceitei Jesus em 2005, que eu vim a primeira vez para Cristo. Houve meu período de desvio de 3 anos, mas quando voltei em 2011, 2012, já havia escândalos, mas não tão intenso. E disputas em igrejas também tinha muito disso, mas não era tanto como hoje. Hoje está pior. Hoje poucos vão ali, vamos lá para louvar, para engrandecer a Deus, para dizer que Ele é grande, que Ele é fiel. Não, a maioria quer se degladiar, quer fazer panelinhas dentro de templo para tentar derrubar a irmã, para tentar derrubar o irmão. Isso entristece o Espírito Santo, irmãos. Estamos vivendo as últimas horas, os últimos tempos, como diz a palavra, né? Em 24 de Mateus também, que fala que o amor de muitos se esfriaria. Então a gente tem visto o amor dos próprios crentes, dos próprios que se dizem servos de Deus, esfriando. Né? Em vez de estarem ganhando almas, estão aí pegando pau, discutindo, sendo um prato cheio para Satanás e os fofoqueiros de plantão, e um espanto para quem ainda não conhece a palavra de Deus, né? Então eu quero estar aqui junto com meus irmãos, economizando o tempo, né, para poder, eu sei que muitas vezes as pessoas entram no vídeo, entra rapidinho, às vezes assiste um pouco, depois volta a ver o restante, né? E para não perder tempo, eu queria estar lendo aqui com meus irmãos Romanos, capítulo 10, que fala assim: os judeus rejeitam a justiça de Deus. Irmãos, o bom desejo do meu coração
e a oração a Deus por Israel e para a sua salvação, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração que subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas quer dizer, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração tu creres que Deus o ressuscitou dos mortos, tu serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeus e gregos, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele em que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, ou as boas novas, conforme a tradução de algumas Bíblias. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povos, com gente insensata, vos provarei a ira. Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que me não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Meditando nessa palavra, irmãos, que fala que os judeus rejeitam a justiça de Deus, onde vive a maior parte do povo judeu? Em Israel, né? Israel, Estados Unidos e alguns outros lugares, mas principalmente a maioria está em Israel e nos Estados Unidos. Esse povo, os judeus, eles rejeitam a justiça de Deus que foi enviar Jesus Cristo. Eles não creem que Jesus Cristo é um profeta, ou eles creem que Jesus Cristo é apenas um profeta, e não o Filho de Deus unigênito, 100% homem e 100% Deus. Eles nem creem mesmo que Deus tem uma forma física. Então eles duvidam muito de que Deus possa ter enviado o seu Filho Jesus Cristo. Por isso Israel vive em confronto e conflito com outras nações, a Palestina, né? O Paquistão. Esses países atingem Israel porque Israel duvida de quê? Da palavra de Deus. Eles creem em parte, eles creem na lei mosaica, eles não creem na graça, eles não creem em que Cristo foi enviado para morrer por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Eles não creem que Jesus morreu e derramou o seu sangue para a remissão dos pecados. Então fica difícil, a maioria não crê, né? Claro que vez ou outra acredito que tem algum que o Senhor consegue abrir a visão deles, mas a maioria tem a sua mente cauterizada. A Bíblia fala assim: irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Então nós temos que orar pela salvação de Israel, desse povo que tem a mente totalmente cauterizada. Esse povo judeu também, trazendo para
a parábola do Senhor, ele quer dizer também que são aqueles que rejeitam a palavra de Deus, que ainda que não sejam judeus, mas também têm a mente tão cauterizada quanto os judeus. Eles ouvem, mas não creem. Eles ouvem, mas não obedecem. Entendeu? Eles ouvem, muitas vezes duvidam e questionam. Porque a Bíblia fala assim: porque eles dão testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Quantos dizem, eu creio na Bíblia, eu creio na palavra, mas não com entendimento? Nós precisamos crer com entendimento para ofertarmos o quê? Um culto racional a Deus. Um culto que a gente sabe o que está fazendo. Não um culto qualquer, um culto de qualquer forma, achando que está cultuando a Deus e cultuando outras coisas, né? Entidades, imagens de escultura, pastores, padres, bispos, papas. São formas errôneas também, assim como os judeus não creem apenas em Deus e não creem em Jesus. Muitos católicos, muitos umbandistas, quimbandeiros, né? E várias outras religiões, eles não creem no verdadeiro Deus, eles não, ainda diz que crê, né? Mas eles não obedecem como um único Deus, porque o Senhor tem ciúmes, ele diz que ele não divide a glória dele com ninguém, né? Quem tiver dúvidas, leia Salmo 115, Isaías 44 e 45, que o Senhor fala sobre a imagem de escultura, que é amaldiçoado quem fabrica, quem carrega em procissão, quem se prostra diante dela. Então, o que é que eu venho trazer nessa madrugada? Para que você que ainda não serve a Deus, tenha a sua mente aberta. E para você que acha que ainda está servindo a Deus, mas já abandonou o Senhor no meio do caminho e está seguindo o quê? Pastores, músicos e bispos, apóstolos e reverendos e muitas outras coisas que estão inventando, né? Então, assim, você muitas vezes já deixou de seguir a Jesus para seguir o ensinamento errôneo do seu pastor, que muitas vezes, pensando apenas em sua conta bancária, ele já não prega o verdadeiro evangelho, ele não prega o evangelho límpido, né? O que é uma água límpida, uma água transparente. Ele não prega a sinceridade e a transparência do evangelho, para não perder, os dízimos, as ofertas, os cachês altos. Então, hoje em dia, o Espírito Santo está sendo sufocado até mesmo dentro da igreja, para que nós não venhamos pregar o verdadeiro evangelho. Então, muitos pregam, passam 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos e nenhuma alma se rende. Ninguém vem para Jesus. Por quê? A pessoa que está na frente, muitas vezes, tem medo de pregar a verdade, para que aquelas pessoas não saiam da igreja. Pelo contrário, a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quanto mais conhecemos da palavra, mais queremos ficar firmado no Senhor, firmado na rocha, aprendendo dele, e a palavra dele vai nos tirando todo o pecado, vai tirando tudo que fazíamos outrora. Se bebia, não bebe mais; se drogava, não droga mais; se era lésbica, não é mais; se era homossexual, não é mais; se era prostituta, não é mais; se era adúltero, não é mais. Então é isso, irmãos. A palavra verdadeira, a verdade, ela sim liberta. Não adianta enfeitar, falar bonitinho, com muita escatologia, muita hermenêutica, e não pregar de fato a palavra em si. Eu digo assim, que eles falam da escatologia, mas de uma forma tão distante, que não traz para os dias de hoje, não traz assim para o dia a dia, né? Eles não trazem assim para que a pessoa venha entender que o dia a dia dela tem tudo a ver com a Bíblia, sobre salvação e condenação eterna. Então, às vezes, eles pregam uma coisa tão distante que não traz para o dia a dia das pessoas. E às vezes é isso que eu vejo muitos altares, né? Mas voltando aqui para a palavra. Porque eles dão testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. E eu oro para que Deus abra o seu entendimento nessa madrugada. Porque não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitar à justiça de Deus. Então, quando a gente não se sujeita a Deus, a gente acaba se sujeitando a quem? A Satanás, às vontades dele, a vontade da carne, a vontade do pecado. Então, cada vez que a gente abraça o pecado, a gente faz a vontade de Satanás e afasta-se de quê? Da vontade do Senhor. E não tem como, quando a gente morrer e morar no céu com Cristo, se aqui na terra a gente não fizer a vontade dele, do Senhor. A Bíblia diz aqui em Romanos 10, 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A justiça de quê? De Moisés, a lei mosaica, né? Então, a fim da justiça, porque ele começa a pregar sobre a graça dele, né? O favor imerecido. E todo aquele que crê, porque ele sabe que vai ter aqueles que não creem. Espero que você não seja desses que não creem, ou daqueles que duvidam, mas que você seja aquele que abra a sua mente para crer no Evangelho. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas.
Mas a justiça que é pela fé, pela graça, diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca tu confessares ao Senhor Jesus e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então está explícito, irmãos. Você precisa crer, você precisa saber que com a tua boca tu confessar, eu creio que Jesus é o único Senhor e Salvador das nossas almas. E a partir daquele momento você crer e confessar e obedecer. Primeiro você crê no entendimento. Segundo, você confessa com a boca. Em terceiro, você obedece aquilo que o Senhor está dizendo. Olha, a saber. Primeiro a saber o quê? A gente sabe por onde? Pela nossa mente, né? Se com a tua boca tu confessares ao Senhor Jesus e com o teu coração tu creres que Deus o ressuscitou com os mortos, que não adianta confessar só com a boca e não crer no coração, né? Creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvos. Confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres. Tu tem que crer no teu coração, não pode duvidar. Se tiver dúvida, ora a Deus e diz: Senhor, arranca toda a dúvida, arranca toda a incredulidade do meu coração, que eu quero crer e obedecer a tua palavra. E versículo 10 diz assim, irmãos: visto que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. Porque você pode dizer: não, mas eu tenho Cristo no meu coração, né? Mas você não confessa diante dos homens, você não larga os seus pecados. Então não tem como nós, irmãos, a Bíblia diz que não tem como nós servirmos a dois senhores. Ou iremos agradar um e desagradar o outro. Se eu sirvo a minha carne e faço a vontade de Satanás em beber, me drogar, trair, mentir, enganar, comprar, não pagar, eu estou fazendo o quê? Agradando a carne e agradando a Satanás. Ah, mas eu tenho Deus no meu coração, mas eu compro e não pago. Ah, mas eu tenho Deus no meu coração, mas traio o marido. Ah, eu tenho Deus no coração, mas quer ter atração por mulher ou por várias mulheres, ou homem por outro homem ou por vários homens, né? E não pela sua esposa e nem você pelo seu esposo. Então, assim, não adianta crer no coração, mas não obedecer na prática. Que anda com mentira, com palavrão, com xingamento nos lábios. Tudo isso não é julgando o que você faz atualmente, mas Deus, ele vem abrir o que é a tua mente para o evangelho, para a palavra dele, para que você comece a abandonar isso. Você sozinho consegue? Dificilmente você conseguirá. Mas, com a ajuda de Deus, a partir do momento que você entende, você crê na sua mente, no seu coração, você diz: Espírito Santo, me ajuda a largar os meus pecados, a abandonar a minha vida errônea. Senhor, eu quero largar as drogas. Senhor, eu quero largar o álcool. Senhor, eu quero largar a amante. Senhor, eu quero largar o homossexualismo, o lesbianismo. Pai, eu não tenho força, mas eu sei que isso me afasta de Ti. Eu sinto angústias opressoras, vontade de me matar, de me suicidar, a depressão quer me assolar. Tudo isso, irmãos, é consequência do pecado. Que a Bíblia diz que o salário do pecado é o que? A morte. Então Satanás te faz pecar, te ficar atolado no pecado para depois tu mesmo se matar ou um querer tirar a vida do outro, cometer suicídio ou homicídio. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. E todo trabalhador é digno de quê? De seu salário, a Bíblia diz. Então tudo que nós fazemos para Deus, haverá um pagamento, que é o nosso galardão naquela última hora. E tudo que fazemos para Satanás, o pagamento vai ser o quê? O pecado, a morte. A morte não só física, mas a morte eterna, que é a condenação, que é a pior de todas, irmãos. Porque não basta só dormir, né, o sono sono dos mortos, né, mas sim a morte eterna, que é a pior de todas, né, a que você vai sofrer eternamente se em vida você não abandonar as velhas práticas, você não decidir seguir a Cristo. Eu quero ler aqui em Romanos 10, 11, que diz assim: porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Então, a confusão que tem na mente é porque você não está crendo. A partir do momento que você crê, não vai ser confundido mais. Ou se outrora você andava por um caminho e outro torto, ou sem saber por onde ir, a partir desse momento não vai ter mais confusão. Todo aquele que nele crê não será confundido, nem por falsas seitas, heresias que vai surgir com o tempo, que já está surgindo e vai surgir ainda mais. Nada disso vai confundir a tua mente, porque o Espírito Santo vai testificar dentro de ti. Romanos 10, 12 diz: porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, para com todos os que o invocam.
Quando ele diz que ele é um só, ó, quando ele diz assim: porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos e rico para com todos os que o invocam. Para todos os que invocam. O Senhor me ouve em pecado? Se eu tiver cheirado uma cocaína, o Senhor vai me ouvir? Vai. E se eu tiver fumado uma droga, o Senhor vai me ouvir? Vai. Se eu não estar surdo, Ele vai te ouvir. Agora vamos ver se Ele vai te responder. Mas Ele vai te responder que a partir do momento que você quebrantar o seu coração e querer mudança, né? Porquanto não há diferença entre o judeu e grego. Assim como os judeus, né, lá em Israel, eles ainda que duvidem, ainda que estão com incredulidade, mas a partir do momento que eles abrirem a boca e clamar, tanto eles como as pessoas do mundo que não querem nada com Cristo, que só querem as músicas mundanas, as farras, as bebidas, as pegações, mulher pegar vários homens, homem pegar várias mulheres, mulher ficar com outras mulheres, homem ficar com outros homens, que é algo abominável ao Senhor, que se você vive nessa prática precisa pedir libertação, tanto o adultério como a prostituição em geral. Não é só a homossexualidade que é errado diante dos olhos de Deus. Toda espécie de prostituição, seja no palavreado, na forma de olhar, na forma de se vestir, né? Sensualidade, luxúria, luxúria, vaidade excessiva. A Bíblia diz em Judas 1,19 que os que causam divisão no povo de Deus geralmente é o quê? A sensualidade. Os sensuais, eles não têm o Espírito. Então, quando você vê uma pessoa, um homem muito sensual, uma mulher muito sensual, eles não têm o Espírito Santo de Deus ainda, porque eles ainda não tiveram encontro com o Senhor. Por isso, eles causam divisão com aqueles que querem pregar o verdadeiro evangelho, a verdade, né? E aí o Senhor diz que não tem diferença para ele. Se você tem 10 anos de crente, se você está começando hoje, se você está vindo hoje, agora, nesse momento, não tem diferença do grego e o judeu. Não tem diferença do incrédulo que crê há anos. Entende, irmãos? É isso que o Senhor quer falar. Que Ele é rico com todos os que o invocam. Ele é rico com todos os que o invocam. Não é riqueza apenas material. Aqui Ele vem falar dessa riqueza, irmãos, de suprir todas as tuas carências. O jugo do Senhor é suave, o fardo dele é leve. Todas aquelas solidões, angústias, opressões, tudo isso. O Senhor é rico para arrancar todo esse sentimento opressor que vive no teu peito muitas vezes. A Bíblia diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas é invocar, não invocar por invocar, eu vou invocar e vou beber, vou invocar e vou me drogar, vou invocar e vou trair, vou invocar e vou me prostituir. Não vai adiantar, irmãos. É invocar e obedecer, né? Aí sim é o segredo, será salvo. Romanos 10, versículo 14 diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como eles vão invocar aqueles que eles não creram, né? E como crerão naquele a quem não ouviram? E também como ouvirão, se não há quem pregue? Então, hoje eu estou fazendo o que aqui? Para um dia, se você cruzar com esse vídeo aqui, você apertar o playzinho e conseguir assistir até o final, que está ficando comprido, já está indo para 23 minutos. Mas se um dia você ouvir ele até o final e você dizer: mas ninguém nunca pregou para mim, o Senhor vai dizer: é mentira. Você entrou no vídeo daquela missionária lá do Sede Santos porque sou santos, você ouviu a minha palavra, você teve a oportunidade de me conhecer, de se arrepender, de confessar os erros e ter uma nova vida diante de mim. Naquela última hora o Senhor vai falar isso para ti, né? Então, como, pois, invocarão aquele em que não creram e como crerão naquele em que não ouviram? Então, hoje você está tendo essa oportunidade de crer, de ouvir e crer, né? Primeiro ouvir para depois crer. E como ouvirão se não há quem pregue? Estou aqui pregando para ti. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Que bom. Nós temos os pés formosos por estar levando a palavra de Deus a você. Não só os pés, como as mãos, que hoje em dia a gente usa muitas mãos também, né, irmãos? Para clicar, para gravar um vídeo, para gravar um louvor, um testemunho, para que os irmãos venham ter conhecimento da palavra de Deus. Aí a Bíblia diz assim, Romanos 10, 16: mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Tá vendo como não todos creem? Ou alguns ouvem, duvidam e não obedecem. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim,
por certo. Tá vendo só? De sorte que a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Mas eu digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, como agora a oportunidade você está ouvindo. Pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Agora mesmo, irmãos, eu não tenho passaporte, não estou andando de avião. Né? Há muitos anos, andei em 2011, eu acho, a última vez. E primeira e única, né? Primeira, única e última vez. Mas pretendo andar muitas vezes ainda, levando o evangelho do Senhor. Então a palavra do Senhor está indo aos confins através de quê? Das redes sociais. Essa palavra pode chegar nos Estados Unidos, ela pode chegar na África, ela pode chegar na França, em Israel, no Paraguai, em todos os países pode chegar a palavra de Deus. No México, né? Em todos os cantos, aos confins. Onde não chegar a minha voz, chegará de outro irmão. Onde não chegar a minha voz, chegará de outra irmã ou de outra missionária. A Bíblia diz aqui em Romanos 10, 19. Mas digo, porventura Israel não soube. Primeiramente diz Moisés, eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povos. Com gente insensata vos provocarei a ira. Por que provoca a ira em Israel, né, com outras nações? Até hoje, né, Palestina e vários outros países, né, Paquistão, tudo guerreiam contra Israel, né? A Bíblia mesmo diz aqui, ó, em Romanos 10, 19, mas digo, porventura Israel não soube, primeiramente diz Moisés, eu os meterei em ciúmes com aqueles que não são povos, com gente insensata, vos provocarei a ira, né? Muitas vezes acontece também com nós, assim, sem ser o povo de Israel em si, que nós somos considerados a Israel de Deus, os que confessaram e aceitaram o Senhor. Porque a Bíblia também vem dizer que o Senhor veio para os seus e os seus não receberam, que é o povo de Israel. Mas nós somos a Israel de Deus, o povo que crê e obedece e faz o querer do Senhor. Mas digo, porventura Israel não soube, primeiramente diz Moisés, eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povos, com gente sensata vos provocarei a ira. Por que também muita gente provoca, né, a ira? Porque muitos não gostam de ouvir a verdade, porque muitos se levantam contra o pregador e a pregadora que leva o verdadeiro evangelho do Senhor, a palavra limpa, né, do Senhor. O evangelho ágape, né, que diz o amor ágape, o amor puro, o evangelho puro, a justiça pura de Deus. Não, ela está bem fermentada. E a gente tem que tomar cuidado com esses fermentos dos fariseus, né, a Bíblia diz, para que a gente continue vivendo, pregando, levando o verdadeiro evangelho do Senhor. Então muitos, quando escutam o verdadeiro evangelho, ainda que sejam os que estão dentro da igreja, tem um confronto, tem uma certa ira contra os que pregam a verdade. Versículo 20 de Romanos 10 diz assim, Israel ousadamente diz, fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Mas contra Israel diz, todo dia eu estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Porque eles se contradizem, porque eles creem, mas não da forma correta, como a Bíblia falou aqui em 10:4 ou em Romanos 10, versículo 2, né? Porque eles dão testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Então, diz no versículo 21, mas contra Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente, porque eles ao mesmo tempo que creem, eles duvidam. Ao mesmo tempo que eles acreditam na palavra, eles só creem na lei mosaica, eles só creem no Velho Testamento, né? Então é isso, irmãos. A gente tem que procurar viver essa palavra, levar esta palavra, né, aos que ainda não conhecem, evitar perder tempo com atritos e contendas dentro de templos, dentro de igrejas, que isso vai aumentar cada dia mais. E aquele que está de pé, aquele que acha que está de pé, cuide para que não caia, né? Que nem todos que pensam que estão de pé verdadeiramente estão. Muitos acham que estão de pé, mas já caíram há muito tempo. Então aquele que acha que está de pé, né, cuide para que não caia de vez. Que às vezes está meio assim ainda cambaleando, né? Achando que está de pé, mas pode cair de vez. E que você venha se firmar na palavra do Senhor dia após dia. Esse é o desejo do meu coração e a palavra que eu vim trazer nesta madrugada. Para confirmar, irmão, essa palavra de Romanos 10, aqui em João 1, no Evangelho segundo João, capítulo 1,
Diz assim: o verbo se fez carne, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, quem estava com Deus? O verbo. Quem é o verbo? É a palavra. Quem é a palavra? É Jesus, né? Ele já estava com Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Tá vendo? Nele estava a vida, e a vida é a luz dos homens. Para que você possa ter uma vida iluminada, né? Diante de Deus, você tem que crer em Jesus. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Deixa eu ler só até a parte que diz que eles não receberam Jesus. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Que todos crescem em Jesus através de João, né? Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. João não era a luz, mas ele veio aprumar, né? Aplanar o caminho para que a luz viesse aos gentios, para que a luz chegasse, que é Jesus. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Qual é a luz verdadeira que alumia todo homem? Tem distinção? Deus deixa de iluminar o homem? Não. Mas é os homens que rejeitam a luz. Eles não querem vir para a luz para que os seus pecados não sejam manifestos, revelados. Então eles preferem ficar na escuridão. Porém, Cristo veio para todos. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Ali estava a luz verdadeira. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 9. E o 10 diz: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Ele estava desde o princípio na criação com Deus. Ele estava com Deus, e tudo foi feito por ele. Se não fosse por ele, nada do que foi feito se fez, né? E depois ele foi enviado para vir, concebido pelo ventre de Maria, né? Como todos, a maioria, eu acredito que todos ou a maioria já conhece, né? Que ele foi concebido pelo ventre da Virgem Maria, através do Espírito Santo, que concebeu ela dentro do ventre de Maria, né? Ele concebeu ele dentro do ventre de Maria, para ser o quê? O Salvador do mundo. E ele tinha que vir em carne para passar por todas as aflições que nós passamos, todas as dores, todas as angústias, até mesmo a morte de cruz ele sofreu, até a sua última gota de sangue ser derramada, né? Mas ele ressuscitou no terceiro dia e foi vitorioso, como ele já tinha falado na palavra dele, que iria morrer, mas iria ressuscitar. Então Deus o ressuscitou dentre os mortos, e hoje ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, né? Para te libertar, assim como ele me libertou, para nos libertar, para um dia assentarmos com ele, para um dia estarmos junto dele no céu, né? Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu. Era isso que eu queria ler, ó. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 11. Ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Jesus veio primeiramente para quem? Para os judeus, para Israel, mas eles rejeitaram Jesus, não acreditam em Jesus, né, como o Filho de Deus. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Mas a todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Então eu sou filha de Jesus, você é filho de Jesus a partir do momento que você crê. Enquanto você não crê, você é criatura de Deus. Filho de Deus é quem obedece. Criatura é a criação do Senhor. Foi feito por ele, mas aquele que não obedece só é a criação dele, não é o filho dele. Não está na paternidade de Cristo, enquanto não obedecer. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o verbo se fez carne. Tá vendo? Ele não nasceu da vontade do homem. Não foi de uma relação sexual entre José e Maria. Eles estavam noivos, não eram casados, ela permanecia virgem. Ele foi concebido pelo Espírito Santo de Deus, a qual o anjo apareceu para José e falou, né? Tanto para Maria quanto para José, e falou que ela daria luz ao Filho de Deus. E José foi suficientemente homem em assumir Maria naquela situação, né? Grávida do Espírito Santo, mas para a sociedade, quem ia crer? Muitos duvidaram e perseguiram e até tentaram matar Jesus no ventre ainda, né?
em achar que ela até tinha adulterado. E ela não tinha adulterado, ela não tinha nem fornicado com José, nem adulterado. Verdadeiramente, Jesus foi concebido pelo Espírito Santo do Senhor. Mas depois que Maria teve Jesus, ela teve outros filhos, tá? Mas feito naturalmente, com José. Não mais pelo Espírito Santo. Versículo 13 de Romanos 1, ou melhor, de Romanos não, do Evangelho de João, capítulo 1, 13, diz assim, do capítulo 1, versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou dentre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele é cheio do quê? De favores imerecidos para nós, cheio da graça. E ele é o unigênito de Deus, cheio da graça e da verdade. Então quem anda na mentira é filho do diabo, quem anda na mentira é filho do diabo. Quem verdadeiramente é filho de Deus rejeita a mentira. Se porventura vier falar alguma mentira, tem que pedir perdão a Deus e evitar a prática. Porque a Bíblia diz que todo que ama e pratica a mentira será condenado. Então nós temos que viver na verdade, porque Cristo é a verdade, né? E o Verbo se fez carne e habitou dentre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e da verdade. Quem contempla essa glória? Aqueles que estão diante do Senhor, aqueles que têm uma vida íntima com o Senhor, aqueles que fazem devocional, aqueles que devotam a sua vida a Deus. Eles veem a Cristo verdadeiramente como Ele é. O Verbo que se fez carne, habitou dentre nós, vimos a sua glória. Você quer ver a glória de Deus? Se posiciona. Quer ver a glória de Deus? Abandona os pecados. Pede ajuda ao Espírito Santo para largar o pecado. E você vai ver a glória do unigênito do Pai. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e da verdade. Então, ele veio para os seus e os seus não receberam. Não seja como esses que Jesus está vindo para você nessa madrugada e você não vai receber. Receba Cristo na sua vida. Confesse aí do outro lado, eu, fulana de tal. Aí você diz seu nome e seu sobrenome todinho. Confessa ao Senhor Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Senhor, perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida, Senhor. E a partir daquele momento você vai sentir aquela paz de Espírito Santo te visitando. E é isso que eu ministro sobre a sua vida. Que o Senhor venha abrir a sua mente, que toda cauterização venha sair, que você que está fraco na fé venha se fortalecer. Né? Vamos estar em oração em nome de Jesus nesse momento. Soberano Deus, querido eterno Pai, louvo, glorifico, exalto o teu nome, Senhor. Te agradeço por mais um momento, Senhor, dedicado a Ti, ouvindo a Tua palavra, lendo a Tua palavra, pregando a Tua palavra. Ainda, Senhor, que não esteja mais como antes, estou um pouco enferrujada, Senhor, em pregar o Teu ID, mas o Senhor tem me despertado nessa madrugada. Peço que o Senhor continue me despertando, não só a minha, mas a cada irmã que for ver esse vídeo, Senhor. Desperta cada um deles para ler, para compreender, para levar o Teu ID aos que ainda não têm, para levar o pão do céu, Senhor, para aqueles que estão famintos, Senhor, da Tua palavra, para aqueles que estão perdendo suas vidas, sendo ceifadas suas vidas nas garras de Satanás. Que nesse momento, Senhor, que o Senhor possa abrir o meu coração, a minha mente, abrir o coração, a mente dessa pessoa que vai estar visualizando esse vídeo, entrando nesse momento, Senhor. Entra neste quarto, entra nesta mente, entra neste coração, transforma essa vida, liberta este homem, liberta esta mulher do lesbianismo, do homossexualismo, da droga, do álcool, dos vícios, meu Deus. Liberta, meu Deus, de tudo aquilo que ele não consegue se libertar. Liberta ela daquilo que ela não consegue se libertar, da sensualidade, da lascívia, da luxúria, da avareza, da mentira, do engano, do adultério, meu Deus. Liberta este homem do adultério, liberta esta mulher, meu Deus querido, que não venham cobiçar parceiros alheios ou parceiras alheias, homens que ainda não casaram, mulheres que ainda não casaram. Quem for casado, que honre o seu matrimônio. Abençoa o matrimônio deste homem, abençoa o matrimônio desta mulher, abençoa, meu Deus, o lar, abençoa a família, abençoa os filhos, abençoa os pais, repreenda as enfermidades, as doenças hereditárias, as doenças, meu Deus, transferidas, mandadas, invocadas ou entradas através de legalidades abertas nesta vida, meu Deus. Entra com a cura física, entra com a cura psicológica, a cura espiritual, cura este homem, cura esta mulher, liberta
este homem, liberta esta mulher, liberta esta criança, esse jovem, esse adolescente que possa ver esse vídeo, esse senhor, essa senhora, esse idoso, essa idosa. Vai tocando neste momento, meu Deus, vai tocando na corrente sanguínea, vai tocando nos ossos, em cada órgão do corpo, do alto da cabeça à planta dos pés, da planta dos pés ao alto da cabeça, meu Deus. Liberta a minha vida de uma forma total e completa, meu Deus. Se ainda tem algo em mim que precisa ser liberto, me faz uma visitação nesse momento, me purifica, meu Deus, através do teu sangue, meu Deus, do alto da cabeça à planta dos pés. Purifica as minhas vestes, Senhor, no teu sangue carmesim. Purifica, Senhor, a veste desse homem e desta mulher no teu sangue carmesim nesse momento, do alto da cabeça à planta dos pés. Liberta ele, liberta ela. Cura, meu Deus, cura física, psicológica e espiritual. Salva esta vida, meu Deus. Não deixa morrer nas garras de Satanás. Tira das más amizades, afasta as más amizades. Coloca para longe aquele que vem corromper os bons costumes, meu Deus. Mas vai arrancando todo aquele que tenta causar uma distorção na mente desse homem e desta mulher. Afasta as más amizades que corrompem os bons costumes, sim, meu Deus, porque a tua palavra diz que a amizade, ela corrompe tua vontade sobre a nossa vida, e a nossa vontade de te obedecer. Que venhamos, Senhor, filtrar os nossos ouvidos. Pai, unge cada ouvido neste momento, tanto o meu como desta pessoa. Vai ungindo, meu Deus, repreendendo toda voz contrária. Nos faz, Senhor, conhecer mais a tua voz, nos faz discernir a tua voz, Senhor, saber o que vem de ti, o que não vem, o que vem da carne e o que vem do inimigo. Unge os meus olhos, unge os olhos dessa pessoa, Pai, para que possa ver com mais compaixão, com mais amor, com mais empatia, que possa ver, Senhor, como almas que estão morrendo, que perecem, que precisam do teu evangelho. Unge, meu Deus, este homem, unge essa mulher. Toca, meu Deus, nessas mãos, nesses pés, ungindo, repreendendo, para que essa pessoa não queira frequentar lugares que não te agrada. Coloca, Senhor, uma repulsa nesta pessoa, para quando ela ou ele pensar em ir num bar, não queira mais ir em um bar. Quando pensar em ir na boca de fumo, não queira mais ir lá na boca de fumo. Quando pensar em ir na casa do amante ou da amante, que não mais queira ir ao encontro do amante ou da amante. Coloca repulsa pelo pecado nesta vida agora, Pai. Em nome do Senhor Jesus, liberta, meu Deus. Eu creio na minha libertação total e completa, na libertação da minha família. Eu creio na libertação desta pessoa e da família dele, da família dela também, Pai. Obrigada, Senhor, por esse momento contigo. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor faz. Pai, te agradecemos por mais um dia na tua presença, por mais um início de semana. Te agradecemos por mais um início de ano na tua presença. Te pedimos perdão, Senhor, se pecamos em pensamento, em palavras, em atos, em ações e até mesmo reações de provocações contra a nossa vida. Nos perdoa nesse momento, Senhor. Nos dá domínio próprio, mansidão, temperança, bondade, benignidade, amor. Os frutos do teu Santo Espírito ressurjam na nossa vida nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, te agradecemos por mais esse dia, por mais esse momento. Te pedimos perdão por todos os nossos erros. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. A tua palavra diz que todo aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então que esse homem e essa mulher e eu também, Senhor, possamos confessar os nossos pecados para alcançarmos a tua misericórdia e permanecermos, Senhor, firmes na tua presença, firmados na rocha que é o Senhor Jesus. Pai, abre a mente deste homem para o teu evangelho, abre a mente dessa mulher para o teu evangelho, dessa criança, desse jovem, desse senhor, dessa senhora e a minha também, em nome do Senhor Jesus, Pai. Muito obrigada por mais essa madrugada na tua presença, que não só essa madrugada, mas outras venham se repetir, madrugada, manhã, tarde, noite com Cristo. Pai, me desperta mais, me dá mais força, me dá mais ânimo, assim como para esta pessoa que vai estar aí do outro lado, ouvindo, Senhor, essa palavra, essa oração. Dá força para esse homem, dá força para essa mulher, em nome do Senhor Jesus. Permanece conosco, Senhor, durante todo esse dia. E é isso, Senhor, que nós te agradecemos e te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém, amém. Agradeço a cada um que vai assistir até o final. Agradeço a cada um que vai assistir o iniciozinho, mas que vai assistir. Para todos os novos inscritos, os inscritos antigos, agradeço a cada um. Permaneçam comigo. Coloca aqui que você é novo inscrito no comentário, para que eu possa visitar o seu canal também, para que eu possa me inscrever em seu canal. E juntos formarmos um elo, né? Uma comunhão, servindo a um só Deus, a um só Cristo, em uma só comunhão. Amém, irmãos? E agradeço mais uma vez a Deus essa oportunidade de estar levando a palavra dele, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. A paz, Senhor Jesus.